Olá, Hare Krishna, tudo bem? Bom, hoje, gente, eu vou ler aqui uma explicação muito linda sobre a liberação dos planetas materiais, que se diz assim, ó. Os Jnanis e os Yogis são geralmente impersonalistas, embora sejam capazes de obter uma forma temporária de liberação ao se fundirem na refulgência impessoal, o céu espiritual. O conhecimento deles não é considerado puro, de acordo com Srimad Bhagavatam. Através de penitências, austeridades e meditação, eles podem se elevar à plataforma do Absoluto Supremo. Mas, como foi explicado anteriormente, eles caem novamente no mundo material porque não consideram seriamente as características pessoais de Krishna. A menos que alguém adore os pés de lótus de Krishna, ele é obrigado a descer novamente à plataforma material. Então, gente, olha que legal, né? Enquanto a gente não entender que Krishna é Deus, nós ficamos perdidos aqui na Terra sofrendo. A atitude ideal deve ser: sou teu servo eterno. Permita, por favor, que de alguma forma me ocupe em teu serviço. Krishna é chamado de Ajita, o inconquistável, pois ninguém é capaz de conquistar Deus. Entretanto, de acordo com Srimad Bhagavatam, aquele que tem essa atitude facilmente conquista o Supremo. O Srimad Bhagavatam nos aconselha também a abandonar este processo fútil de julgar o Supremo. Se não podemos sequer medir os limites do espaço, que dizer então de tentar medir o Supremo? Não podemos medir as dimensões de Krishna mediante nosso conhecimento minúsculo. E aquele que chega a esta conclusão é considerado inteligente pela literatura védica. Devemos entender submissamente que somos um segmento muito insignificante do universo. Através de nosso conhecimento limitado ou da especulação mental, devemos nos tornar submissos e ouvir a respeito do Supremo através de fontes autorizadas, tais como Bhagavad Gita, ou através dos lábios de uma alma realizada. No Bhagavad Gita, Arjuna ouve sobre Deus dos lábios do próprio Sri Krishna. Desta maneira, através da audição submissa, Arjuna estabelece os critérios para que se compreenda o Supremo. Nossa posição é ouvir o Bhagavad Gita dos lábios de Arjuna ou do seu representante autorizado, o mestre espiritual. Depois de ouvirmos, é necessário praticar o conhecimento adquirido em nossa vida diária. Meu querido Senhor, sois inconquistável. Ora, o devoto, mas através deste processo por ouvir, sou conquistado. Deus é inconquistável, mas ele é conquistado pelo devoto que desiste da especulação mental e ouve as fontes autorizadas. De acordo com o Bhagavad Samhita, existem duas maneiras de adquirir conhecimento: o processo ascendente e o processo descendente. Pelo processo ascendente, nos elevamos através do conhecimento adquirido por meios próprios. Desta maneira, pensamos: nem livros, nem autoridades me interessam. Eu mesmo obterei conhecimento através da meditação, da filosofia, etc. Assim compreenderei Deus. O outro processo, o processo descendente, consiste em receber conhecimento de autoridades superiores. O Brahman Samhita declara que, se adotarmos o processo ascendente e viajarmos à velocidade da mente e do vento por milhões de anos, ainda assim não obteremos conhecimento. Para aquele que adotar este processo, o assunto permanecerá inalcançável e inconcebível.
Entretanto, este conhecimento é fornecido no Bhagavad Gita. Ai, que legal. Tá vendo, gente? Ó. Ananya Seta, Krishna diz para meditarmos nele com submissão, sem nos desviarmos do caminho do serviço devocional. Para quem o adora dessa maneira, eu me torno facilmente acessível. Este é o processo. Se alguém trabalha para Krishna 24 horas por dia, Krishna não consegue esquecê-lo. Por tornar-se submisso, ele pode atrair a atenção de Deus, como meu Guru Maharaj costumava dizer: não tente ver Deus. Por acaso pensa que Deus virá e se colocar diante de nós como um servo, só porque queremos vê-lo? Este não é o método submisso. Temos que agradá-lo através do nosso amor e serviço. O processo adequado para se aproximar de Krishna foi transmitido à humanidade pelo Senhor Caitanya Mahaprabhu e Rupa Goswami. Seu primeiro discípulo soube valorizar este processo. Rupa Goswami era ministro do governo muçulmano, mas depois o governo, para se converter em um discípulo de Caitanya Mahaprabhu, ao encontrar-se com o Senhor pela primeira vez, Rupa Goswami aproximou-se dele, recitando o seguinte verso: ofereço minhas respeitosas referências ao Senhor Supremo, Sri Krishna Caitanya, que é mais magnânimo do que qualquer outro avatara, inclusive o próprio Krishna, pois ele está concedendo livremente o que ninguém jamais deu, amor puro por Krishna. Rupa Goswami chamou Caitanya Mahaprabhu de a personalidade mais magnânima e mais caridosa, pois ele estava oferecendo pelo preço mais baixo o bem mais valioso, o amor a Deus. Todos nós queremos Krishna e ansiamos por ele. Krishna é o mais atrativo, o mais belo, o mais opulento, o mais poderoso e o mais erudito. Este é o objeto da nossa ânsia. Ansiamos pelo belo, pelo poderoso, pelo erudito, pelo rico. Krishna é reservatório de todas essas coisas. De modo que só precisamos voltar nossa atenção para ele e conseguiremos tudo, absolutamente tudo, o que quer que desejarmos. Qualquer que seja o desejo dentro do nosso coração, ele será satisfeito por este processo da consciência de Krishna. Como se declarou anteriormente, para aquele que morre consciente de Krishna, a entrada em Krishna Loka, a morada suprema onde Krishna reside, está garantida. Neste ponto, alguém poderia perguntar qual é a vantagem de ir a tal planeta e o próprio Krishna responde: após me alcançarem as grandes almas, que são yogis, com devoção, jamais retornam a este mundo temporário, que é cheio de misérias, pois este yogi alcançarão a perfeição máxima. Bhagavad Gita 8.15. Sri Krishna, o Criador, confirma que este mundo material é cheio de misérias. Como então podemos torná-lo confortável? É possível tornar este mundo confortável pelo assim chamado avanço da ciência? Não, não é possível. O resultado é que não queremos sequer saber quais são essas misérias. Como declarado anteriormente, as misérias do mundo material são o nascimento, a velhice, a doença e a morte. E por que não conseguimos encontrar uma solução para elas? Tentamos ignorá-las. A ciência não tem poder para solucionar essas misérias, que então sempre nos causando problemas. Ao contrário, os cientistas desviam nossa atenção, fabricando naves espaciais e bombas atômicas. A solução para esses problemas é dada aqui no Bhagavad Gita. Aquele que atinge a plataforma de Krishna não tem de regressar novamente a este local de nascimentos e mortes. Devemos
tentar entender que este lugar é cheio de misérias. Para podermos compreender isso, é necessário um determinado grau de desenvolvimento da consciência. Os gatos, cães, os porcos não podem entender que estão sofrendo. O homem é chamado de animal racional, mas sua racionalidade está sendo usada para aumentar suas propensões animalescas, em vez de ser usada para indagar sobre como libertar-se desta condição miserável. Aqui Krishna declara explicitamente que aquele que vem a ele jamais renascerá para sofrer tais misérias novamente. As grandes almas que chegam até ele alcançarão a perfeita máxima da vida, que alivia a entidade viva do sofrimento da existência condicionada. Uma das diferenças que há entre Krishna e um ser comum é que uma entidade comum só pode estar em local de cada vez, ao passo que Krishna pode estar em toda parte do universo e simultaneamente em sua própria morada. A morada de Krishna no reino transcendental chama-se Goloka, Vrindavana. A Vrindavana da Índia é a mesma Vrindavana que desce a esta terra. Quando Krishna desce pessoalmente por intermédio da sua própria potência interna, sua dama ou morada também desce com ele. Em outras palavras, quando Krishna desce a esta terra, ele se manifesta nesta região específica. Não obstante, a morada de Krishna permanece eternamente na esfera transcendental. Nos Vaikunthas, neste verso, Krishna declara que aquele que chegar à sua morada de Vaikunthas jamais terá que nascer novamente no mundo material. Tal pessoa é chamada de Mahatma. No Ocidente, ouvimos a palavra Mahatma geralmente usada em relação a Mahatma Gandhi. Mas devemos entender que Mahatma não é um título de um político. Pelo contrário, Mahatma refere-se à pessoa de primeira classe, consciente de Krishna, elegível a entrar na morada de Krishna. A perfeição de Mahatma é utilizar a forma humana de vida e os recursos da natureza para sair do ciclo de nascimentos e mortes. Uma pessoa inteligente sabe que não quer misérias, mas tais misérias lhe são infligidas à força. Como se declarou anteriormente, estamos sempre em uma condição miserável por causa da mente, do corpo, dos distúrbios naturais ou de outras entidades vivas. Há sempre alguma espécie de miséria que nos é imposta. Este mundo material é um mundo de misérias. A menos que haja miséria, não podemos chegar à consciência de Krishna. As misérias são, na verdade, um impulso e um auxílio para nos elevar à consciência de Krishna. Um homem inteligente pergunta por que essas misérias lhe são impostas à força. Contudo, a atitude da civilização moderna é a seguinte: soframos e ocultemos nosso sofrimento, intoxicando-nos de alguma maneira. Isso é tudo. Entretanto, assim que a intoxicação acaba, as misérias voltam. Não é possível chegar a uma solução para as misérias da vida por intermédio da intoxicação artificial. A solução é dada pela consciência de Krishna. Pode ser que alguém chame atenção para o fato de que, embora os devotos de Krishna estejam tentando entrar no planeta de Krishna, as demais pessoas estão interessadas em ir à Lua. Por acaso ir à Lua também não é perfeição? A tendência de viajar a outros planetas está sempre presente na entidade viva. Um dos nomes dados a entidades vivas é Sarvagata, que significa aquele que quer viajar por toda parte. Viajar faz parte da natureza da entidade viva. O desejo de ir à Lua não é algo novo. Aos yogis também estão interessados em entrar nos planetas superiores. Entretanto, no Bhagavad Gita,
8:16, Krishna chama a atenção para o fato de que isso não ajudará em nada. Desde o planeta mais elevado no mundo material, até o planeta mais baixo, todos eles são locais de misérias onde ocorrem repetidos nascimentos e mortes. Porém, aquele que atinge minha morada, ó filho de Kunti, jamais volta a nascer. O universo é dividido entre os sistemas planetários superior, intermediário e inferior. A Terra é considerada um membro do sistema planetário intermediário. Krishna chama a atenção para o fato de que mesmo que alguém entra no planeta mais elevado entre todos os planetas, chamado Brahmaloka, ainda assim encontrará a repetição de nascimentos e mortes. Outros planetas do universo estão cheios de entidades vivas. Não devemos pensar que estamos aqui e todos os outros planetas são vazios. Pela experiência, podemos comprovar que algum lugar na Terra é desabitado, que nenhum lugar na Terra é desabitado. Se cavarmos a Terra, encontraremos minhocas. Se mergulharmos na água, encontraremos seres aquáticos. Se olharmos para o céu, encontraremos muitas aves. Como é possível concluir que não há entidades vivas em outros planetas? Mas Krishna nos chama a atenção para o fato de que, mesmo que entremos nos planetas onde residem os grandes semideuses, continuaremos sujeitos à morte. Novamente, Krishna repete que ao atingir seu planeta, não é preciso voltar a nascer. Devemos considerar muito seriamente a obtenção de nossa vida eterna, plena de conhecimento e bem-aventurança. Estamos esquecidos de que esta é realmente a meta da nossa vida. Nosso verdadeiro interesse próprio, por que nos esquecemos disso? Estamos simplesmente presos na armadilha do brilho material, dos arranha-céus das grandes indústrias e do jogo político. Embora saibamos que mesmo construindo grandes arranha-céus, não seremos capazes de viver aqui indefinitivamente. Não devemos desperdiçar nossa energia construindo cidades e indústrias poderosas para ficarmos ainda mais presos na armadilha da natureza material. Pelo contrário, devemos utilizar nossa energia para desenvolver a consciência de Krishna e desse modo obtermos um corpo espiritual com o qual possamos entrar no planeta de Krishna. A consciência de Krishna não é uma forma religiosa, nem uma recreação espiritual. Ela é a parte mais importante da entidade viva. Ai, que lindo, não, gente? Então, é o que eu digo, né? Nós temos que estar espertos, né? Acordar para entender que nós viemos aqui com esse corpo abençoado por Deus para a gente se livrar da matéria, porque aqui é uma furada. Quando eu escutei isso, eu pensei, gente, então é por isso que eu tô aqui nesse planeta, porque eu errei. Errei lá atrás, então eu consegui um corpo de novo para mim sair, para mim conseguir ter a consciência de Krishna. Então, quando eu descobri Krishna, eu falei, nossa, como eu estava perdida, porque é muita enganação, é muita mentira em cima de mentira, principalmente aqui em Kali Yuga. Porque quando a gente nasce em eras melhores, as pessoas não mentem, as pessoas não enganam. Então fica muito mais fácil de alcançar Krishna. Agora aqui no planeta Terra, com a era de Kali Yuga, que é a era das trevas, o que acontece? Nós somos muito enganados. Então, quando encontrei Krishna, eu fiquei muito feliz, né? Falei, nossa, encontrei a verdade.
esse é o caminho. Então, eu entendi que eu tenho que usar esse corpo para mim voltar para Krishna e não ficar me aferrando nas coisas aqui da matéria. Então, eu foco a minha consciência em Krishna, né? E quando você entende isso, Deus vem até você e te ajuda e fala com você. Ele fala comigo, ele me mostra o que está acontecendo aqui na Terra, né? O que aconteceu com todos esses jogos e manipulações. Então, o que eu faço? Eu falei assim, então eu vou usar a minha energia para Krishna. Então, eu fico 24 horas pensando em Krishna e fico estudando sobre ele, contemplando a sua, as suas fotos, né? Como eu imagino. Eu vejo ele também em azul, que é bonito, né? Mas para mim, Krishna, ele é loiro, alto, lindo. Que é o que ele falou pra mim. Ele falou, ah, você me conhece, né? Eu lembrei dele, com certeza. Eu falei, não, Krishna não é. Ele deve ser aqui na matéria, né? Deve ter alguma coisa aí que Krishna vem pra cá e fica azul, ou é a matéria que criou tudo isso para a gente não se identificar com Krishna. Porque com certeza você tendo inteligência, estudando sobre Krishna, você vai entender as opulências dele, tudo que é lindo, tudo que brilha, tudo que é forte, a inteligência, tudo vem dele. Então como que você vai imaginar Krishna? Lindo, alto, bonito, amoroso, querido, inteligente. Então, meu Krishna é assim. Então, é isso, gente. Então, Krishna está me esperando. Ele falou assim, não se distraia. Não se distraia mais aí. Você está fazendo muita falta aqui. Ele falou isso para mim. Eu falei, gente, que lindo. E ele falou assim, aqui tem um vaqueiro que te ama. Ele fala comigo muito, ele fala comigo e de todas as formas ele fala comigo, ele me envia mensagens, ele fala pelo celular. Eu sou super conectada com Krishna. Então isso me traz muita alegria no coração e faz eu ficar muito feliz e forte em entender tudo isso daqui, entender o que é o planeta e saber agora, né, voltar para ele, né, sem distrações. E é isso. Então, Hare Krishna e escutem aí essa explicação muito linda que eu li para vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!